Bom dia para mais uma leitura, página 471, Crônicas 18, Guerra contra os Sírios. Josafá, que possuía riqueza e glória em abundância, aliou-se por casamento com Acabe. Ao cabo de alguns anos, desceu a Samaria, à casa de Acabe, para revê-lo com a comitiva. Este matou numerosos carneiros e bois. Em seguida, persuadiu a fazer guerra contra Ramote de Galaade. Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: Queres vir comigo para atacar Ramote de Galaade? Josafá respondeu-lhe: Farei o que fizeres, assim como meu exército, iremos à guerra contigo. Contudo, Josafá disse mais ao rei de Israel: Consulta primeiro, eu te peço, o oráculo do Senhor. O rei de Israel reuniu os profetas, que eram em número de 400, e lhes perguntou: Devemos ir atacar Ramote de Galaade ou devemos abster-nos disso? Eles responderam: Vai, o Senhor o entregarás em suas mãos. Mas Josafá replicou: Por acaso não existe aqui algum outro profeta do Senhor a quem possamos consultar? Sim, respondeu o rei de Israel. Há ainda um, por meio do qual você poderia consultar o Senhor, mas eu o detesto, porque nunca anuncia algo bom, sempre desgraça. É Miqueias, filho de Jeanlá. Josafá disse: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel fez sinal a um eunuco e lhe deu esta ordem: Faze vir o mais depressa possível Miqueias, filho de Jeanlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, tomaram lugar, cada um num trono, revestido de suas insígnias reais, na praça que está à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam em sua presença. Sedecias, filho de Canaana, tinha feito para si chifres de ferro e disse: Eis o que diz o Senhor: com estes chifres ferirás os sírios até exterminá-los. E todos os profetas profetizavam da mesma maneira. Nesses termos, sobe a Ramote de Galaade, serás o vencedor, porque o Senhor entregará a cidade às mãos do rei. Todavia, o mensageiro que tinha ido procurar Miqueias lhe dizia: Os profetas são unânimes em predizer a vitória do rei. Seja teu oráculo conforme o deles, predize o bom êxito. Miqueias respondeu: por Deus, só anunciarei o que o Senhor me disser. Quando ele chegou perto do rei, disse-lhe o rei: Miqueias, devemos nós ir atacar Ramote de Galaade ou devemos nos abster disso? Vai, respondeu Miqueias, serás vencedor. Ela será entregue às mãos do rei. Disse-lhe o rei: Quantas vezes terei que conjurar-te a que só digas a verdade em nome do Senhor? Respondeu então Miqueias: Vejo todo Israel disperso pelas montanhas, qual um rebanho sem pastor. O Senhor disse: Estes não têm chefe, voltem eles tranquilamente, cada qual para sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: Bem que eu te dizia que, a meu respeito, ele não havia de anunciar jamais alguma coisa boa, sempre a desgraça. Replicou Miqueias: Escutai o oráculo do Senhor. Eu vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu em volta dele, à sua direita e à sua esquerda. Disse o Senhor: Quem seduzirá a Acabe para que suba a Ramote de Galaade e lá encontre sua perda? Um respondia de um modo e outro de outro. Então o espírito avançou até à frente do Senhor e disse: Eu irei seduzi-lo. Perguntou o Senhor: De que maneira? Vou, respondeu ele, fazendo um espírito de mentira na boca dos seus profetas. É isso mesmo, replicou o Senhor. Conseguirás seduzi-lo. Vai e faze como disseste. O Senhor infundiu, portanto, um espírito de mentira na boca de todos os profetas aqui presentes. Mas foi a tua perda que decretou o Senhor. Nesse momento, Sedecias, filho de Canaã, aproximou-se de Miqueias e lhe deu uma bufetada, dizendo: Por onde saiu de mim o espírito do Senhor para falar-te? Vê-lo-ás, respondeu Miqueias, no dia em que hás de ir de aposento em aposento a fim de se esconder. Então o rei de Israel deu esta ordem: Prendei Miqueias, conduziu a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. Dizei-lhes: Ordem do rei, metei este homem na prisão, dai-lhe uma alimentação de mísero até que eu retorne são e salvo. Ao que Miqueias respondeu:
Se realmente voltares, são e salvo, é sinal de que não falou o Senhor por mim. E acrescentou: Escutai bem, ó povo, tudo isso. O rei de Israel subiu, portanto, a Ramote de Galaade com o rei de Judá, Josafá. Ele lhe disse: Eu vou disfarçar-me para entrar no combate, tu, porém, veste tuas próprias roupas. O rei de Israel disfarçou-se, por conseguinte, antes de entrar em combate. Ora, o rei da Síria tinha dado aos seus 32 chefes de carros a ordem seguinte: A ninguém atacareis, seja pequeno ou grande, mas só o rei de Israel. Ao verem Josafá, os chefes dos carros disseram entre si: É certamente o rei de Israel, e avançaram sobre ele. Mas Josafá soltou seu grito de guerra, e o Senhor o socorreu. Deus afastou deles os sírios. Então os chefes dos carros, vendo que não era o rei de Israel, afastaram-se dele. Nesse momento, um homem que tinha reteçado o arco ao acaso feriu o rei de Israel na parte franca da couraça. O rei disse ao cocheiro de seu carro: Volta a rédea e conduze-me para fora do campo, porque estou ferido. Mas nesse dia o combate foi tão violento que o rei teve que ficar em pé no carro diante dos sírios até a tarde. Ao pôr do sol, ele morreu. 19. Josafá, rei de Judá, retornou, são e salvo a Jerusalém. Jeú, filho do vidente Anani, saiu-lhe ao encontro e lhe disse: Deve-se levar auxílio ao ímpio? Amas tu aos que odeiam o Senhor? O Senhor está irritado contra ti, todavia há em ti coisas boas, pois suprimiste da terra os ídolos Aserás e aplicaste teu coração à busca de Deus. Reformas de Josafá. Depois de sua volta a Jerusalém, Josafá saiu de novo a visitar seu povo, desde Bersabé até a montanha de Efraim, para conduzi-lo ao Senhor, Deus de seus pais. Estabeleceu juízes na terra, em cada uma das cidades fortes, sem exceção. Vede o que fareis, disse ele aos juízes. Não é em nome de um homem que administrais a justiça, mas em nome do Senhor, que vos assistirá quando tiverdes de fazer os vossos julgamentos. Que o temor de Deus esteja convosco. Vigiai o vosso procedimento, pois junto do Senhor nosso Deus não há iniquidade, nem distinção de pessoa, nem admissão de presentes. Também em Jerusalém, Josafá tinha estabelecido levitas e sacerdotes, voltados à cidade para administrar a justiça, em nome do Senhor e para serem árbitros nos litígios. Ele lhes deu a seguinte instrução: Eis como agireis com temor do Senhor, lealdade e integridade do coração. Em todo litígio trazido à vossa presença por vossos irmãos, estabelecidos em vossas cidades, quer se trate de assassino, de lei, de preceito ou ordenações, esclarecei-os para que não se tornem culpados diante do Senhor, e que sua ira não se infle contra vós e contra vossos irmãos. Agi dessa maneira para não vos tornardes culpados. Tendes à vossa frente o sumo sacerdote Amarias, para todos os assuntos religiosos, e Sabadias, filho de Ismael, príncipe da casa de Judá, para todos os negócios civis. Tereis à vossa disposição levitas na qualidade de escribas. Cobrai ânimo, portanto, e ao trabalho. Esteja o Senhor com o homem de bem. Guerra contra os Moabitas. 20. Depois disso, os Moabitas e os Amonitas, acompanhados dos Maonitas, fizeram guerra a Josafá. Aqui está escrito assim, ó. Estes habitavam a montanha de Seir, centro do país de Edom, portanto é provável que sejam uma tribo edomita. Vieram informar ao rei: Uma multidão enorme vinda do outro lado do mar morto avança contra ti. Ei-los já em Assasson-Tamar, isto é, em Gade. Perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor, e todas as cidades de Judá eles acorreram para invocar o Senhor. Prece de Josafá. Diante
do novo átrio do templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém. Senhor, disse ele, Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor, nosso Deus, que desalojaste diante de vosso povo de Israel os habitantes desta terra, e adestes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Nela habitaram e construíram um santuário para a glória de vosso nome, dizendo, se nós sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, apresentar-nos-emos diante de vós nesse templo, pois vosso nome é nele invocado, e claremos para vós do fundo da nossa angústia, então havereis de nos ouvir e salvar. Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e as gentes da montanha de Seir, através dos quais não permites que os israelitas atravessem quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem os destruir. Eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos desta herança cuja possessão nos deste? Ó nosso Deus, não exerceis sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante desta multidão que avança contra nós. Não sabemos o que fazer, e nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava de pé diante do Senhor com as suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Então, no meio desta grande multidão, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita da linhagem de Asaf. Prestai atenção, disse ele, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá, eis o que vos diz o Senhor. Não temas, não vos deixeis aterrorizar diante desta multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. Amanhã ireis contra eles. Vede, eles subirão pela colina de Cis e encontrá-lo-eis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Não tereis que combater neste caso. Colocai-vos lá e permanecei lá para contemplar a salvação que o Senhor vos concederá. Não temais Judá e Jerusalém, nem tenhais pavor. Saí-lhes amanhã ao encontro, e o Senhor está convosco. Josafá prosternou-se com o rosto por terra, e todo Judá e os habitantes de Jerusalém fizeram o mesmo em adoração diante do Senhor. Os levitas da linhagem de Caate e de Coré levantaram-se para louvar o Senhor, Deus de Israel, em alta voz. No dia seguinte de manhã puseram-se a caminho para o deserto de Tecoa. Josafá estava presente na partida deles para lhes dizer, escutai-me, homens de Judá e de Jerusalém. Ponde vossa confiança no Senhor e estareis seguro. Crede nos seus profetas e tudo vos correrá bem. Em seguida, depois de se ter entendido com o povo, ele designou os cantores que, revestidos de ornamentos sagrados, haveriam de marchar à frente do exército cantando Louvai o Senhor, pois sua misericórdia é eterna. No momento em que era entoado este cântico de louvor, o Senhor fez cair numa emboscada os amonitas, os moabitas e os habitantes das montanhas de Seir, que tinham vindo atacar Judá. Foram destruídos. Aqui está explicando que essa emboscada foi, sem dúvida alguma, preparada por Josafá, mas o autor a considera unicamente como inspirada por Deus. Os amonitas, os moabitas, atiraram-se então sobre os povos das montanhas de Seir para um massacre de exterminação. Isto feito, puseram-se a matar uns aos outros. Tendo chegado os homens de Judá à altura de onde se vê o deserto, olharam para a multidão, e eis que lá não havia mais que cadáveres estendidos por terra, não tendo podido escapar ninguém. Então avançou Josafá com seu exército para despojá-los. Encontraram riquezas, vestimentas e objetos preciosos em abundância, e tiraram de tal quantidade que não puderam levar tudo. A pilhagem durou 3 dias, pois o despojo era enorme. No 4º dia reuniram-se no vale Beracá, onde bendisseram ao Senhor, por isto este lugar ainda é chamado Beracá.
Os homens de Judá e de Jerusalém, tendo à frente deles Josafá, retornaram alegres o caminho da cidade, pois o Senhor tinha levado ao máximo sua alegria, livrando-os de seus inimigos. Entraram em Jerusalém, no templo do Senhor, ao som das cítaras, das harpas e das trombetas. O terror do Senhor apoderou-se de todos os reinos estrangeiros ao ouvirem a notícia que o Senhor combatia os inimigos de Israel. Assim o reino de Judá gozou de tranquilidade, porque o Senhor lhe deu paz com todas as nações vizinhas. Morte de Josafá. Josafá reinou, pois, sobre Judá tinha 35 anos quando começou a reinar. Reinou 25 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Azuba, filha de Selai. Tomou por regra o proceder do seu pai Asa, sem dela se afastar. Fez o bem aos olhos do Senhor, todavia os lugares altos não desapareceram e o povo não tinha ainda o coração firmemente unido a Deus e seus pais. O resto das ações de Josafá, desde as primeiras até as últimas, encontram-se relatados nas memórias de Jeú, filho de Anani, as quais estão inseridas no livro dos reis de Israel. Depois disso, Josafá, rei de Judá, fez aliança com Ocosias, rei de Israel, cujo procedimento era ímpio. Eles se associaram para construir navios destinados a ir a Társis, construção essa feita em Asion-Gaber. Então Eliezer, filho de Dodal, de Maresa, fez contra Josafá o oráculo seguinte: porque fizeste aliança com Ocosias, destruiu o Senhor tua empresa. Com efeito, os navios se despedaçaram sem ter podido ir a Tarsis. 21. Josafá adormeceu com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Seu filho Jorão lhe sucedeu no trono. Reinado de Jorão. Jorão tinha irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jaiel, Zacarias, Azarias, Miguel e Safatias, todos filhos de Josafá, rei de Judá. O pai deles tinha-os dotado consideravelmente de prata, ouro, objetos preciosos e lhes dera fortaleza em Judá. Mas legara o reino a Jorão, porque era o primogênito. Uma vez consolidado na possessão o reino de seu pai, Jorão fez perecer pela espada todos os seus irmãos, assim como alguns chefes de Israel. Tinha ele 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém. Seguiu as pegadas dos reis de Israel, como havia feito a casa de Acabe, cuja filha desposara. Praticou o mal aos olhos do Senhor, contudo não quis o Senhor destruir a casa de Davi em vista da aliança feita com Davi, e porque lhe tinha prometido deixar uma lâmpada assim como os seus descendentes. No tempo de Jorão, Edom libertou-se da dominação de Judá e constituiu um rei para si. Jorão se pôs a caminho com seus chefes e seus carros, e no meio da noite bateu os edomitas que cercavam a ele, aos chefes dos carros. Contudo, os edomitas ficaram livres da dominação de Judá até o dia de hoje. Pela mesma época, Lobna revoltou-se igualmente, porque Jorão tinha abandonado o Senhor Deus e seus pais. Jorão estabeleceu também lugares altos nas montanhas de Judá, induziu a idolatria os habitantes de Jerusalém e arrastou Judá ao mal. Foi então que lhe trouxeram da parte do profeta Elias uma mensagem concebida nos seguintes termos: Eis o que diz o Senhor, Deus de Davi teu pai. Porque não andaste nas pegadas de teu pai Josafá, nem nas de Asa, rei de Judá, mas imitaste os reis de Israel, induziste a idolatria os habitantes de Judá e Jerusalém, como fez a casa de Acabe, e assassinaste teus irmãos, a família do teu pai, que eram melhores do que tu, o Senhor há de ferir com grande praga teu povo, teus filhos, tuas mulheres e todos os teus bens. Quanto a ti, hás de contrair do ventre uma grave doença, cuja enfermidade fará sair do teu corpo as entranhas durante longos dias. O Senhor excitou contra Jorão o ânimo dos filisteus e dos árabes, vizinhos dos etíopes. Eles subiram a Judá, irromperam por toda parte
pilharam todas as riquezas que estavam amontoadas no palácio real e levaram seus filhos com suas mulheres, de modo que só lhe ficou Joacás, filho mais novo. Depois disso o Senhor feriu no ventre com um mal incurável. Isso durou certo tempo, e pelo fim do segundo ano a violência do mal fez sair as entranhas. Morreu no meio de violentas dores. Seu povo não queimou perfumes em sua honra, como tinham feito para seu pai. Sua idade era de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém. Morreu sem ser chorado. Sepultaram na cidade de Davi, mas não nos sepulcros reais. Reinado de Ocosias. Em seu lugar, os habitantes de Jerusalém proclamaram rei a Ocosias, seu filho mais jovem, pois o bando de árabes que havia invadido o acampamento tinha assassinado os mais velhos. Assim se tornou rei Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá. Tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Atalia, filha de Anri. Também ele trilhou os caminhos da família de Acabe, pois era impelido ao mal por sua mãe, que era sua conselheira. Fez o mal aos olhos do Senhor, como tinha feito os da casa de Acabe, que depois da morte de seu pai o arrastaram à perda por influência deles. Foi segundo o conselho deles que se dirigiu a Ramote de Galaade com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, para fazer guerra a Azael, rei da Síria. Ferido pelos sírios, Jorão retornou a Jezreel para cuidar das feridas recebidas em Ramá, na batalha contra Azael, rei da Síria. Ocosias, filho de Jorão, rei de Judá, desceu a Jezreel para fazer uma visita a Jorão, filho de Acabe, porquanto estava enfermo. Foi da vontade de Deus que, para sua perda, Ocosias fosse visitar Jorão. Com efeito, tendo chegado, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nanzi, que o Senhor tinha ungido para exterminar a casa de Acabe. E com Jeú exercia vingança divina contra a casa de Acabe, encontrou os reis de Judá e os sobrinhos de Ocosias que estavam a serviço de seu tio e os matou. Agarraram então o próprio Ocosias e o prenderam em Samaria, onde se escondia. Levaram-no a Jeú e este o mandou matar. Foi-lhe dada uma sepultura, porque os homens diziam: é um filho daquele Josafá que buscara o Senhor de todo o seu coração. Assim não havia ninguém da família de Ocosias que estivesse em condições de reinar. Atalia. Quando Atalia, mãe de Ocosias, viu seu filho morto, tomou a resolução de exterminar toda a estirpe real da casa de Judá. Mas Jazabete, filha do rei, raptou Joás, filho de Ocosias, dentre os jovens príncipes que estavam sendo massacrados, e os escondeu com sua ama no dormitório. Jazabete, filha de Jorão, irmã de Ocosias e a mulher do sacerdote Jojada, escondeu-se assim às vistas de Atalia, e ela não conseguiu matá-lo. A criança esteve escondida junto deles no templo durante 6 anos, enquanto Atalia reinava sobre a terra. 23. No 7º ano, Jojada, cheio de coragem, conquistou a fidelidade dos centuriões Azarias, filho de Gerão, Ismael, filho de Joana, Azarias, filho de Abed, Maasias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zecre. Percorreram Judá e reuniram os levitas de todas as cidades de Judá, assim como os chefes de família de Israel. Em seguida retornaram a Jerusalém. Todo esse grupo fez uma aliança com o rei no templo. Eis, disse-lhes Jojada, o filho do rei, que deve reinar segundo a declaração do Senhor referente aos filhos de Davi. Eis o que fareis um terço dentre vós, sacerdotes e levitas que fazem o serviço do sábado, estará de guarda às portas do templo. Um terço vigiará o palácio real, e um terço guardará a porta de Gisode, enquanto que todo o resto do povo ocupará os átrios do templo. Ninguém entre no templo, a não ser os sacerdotes e levitas de serviço, os quais podem entrar, pois que são consagrados, e todo o povo observará o que foi ordenado pelo Senhor. Os levitas, com as armas na mão, rodearão o rei, e todo aquele que tentar entrar no templo será morto.
seguireis o rei em todas as suas idas e vindas. Os levitas e todo Judá seguiram à risca todas as ordens do sacerdote Jojada. Cada um deles reuniu seus homens, tanto aqueles que começavam seu serviço do sábado como aqueles que terminavam, pois o sacerdote Jojada não tinha dispensado nenhuma categoria. Ele próprio entregou aos centuriões lanças, como também os escudos pequenos e grandes do rei Davi conservados no templo. Em seguida colocou toda a tropa, com as suas armas na mão, ao longo do altar e do edifício, desde o ângulo sul até o ângulo norte do templo, de tal modo que rodeava o rei. Em seguida trouxeram o filho do rei e o cingiram com o diadema e lhe entregaram a lei. Ele foi proclamado rei. Jojada e seus filhos ungiram, clamando: Viva o rei! Atalha, contudo, ao ouvir os gritos do povo que ocorria para aclamar o rei, dirigiu-se através da multidão ao templo do Senhor, e eis o que ela viu: o rei de pé, sobre um estrado, à entrada do templo, e os chefes e os tocadores de trombeta ao lado dele, todo o povo alegre ao seu lado, enquanto tocava as trombetas, e os cantores com instrumentos de música dirigiam os cânticos de louvor. Então ela rasgou seus vestidos e gritava: Traição, traição! Mas o sacerdote Jojada deu esta ordem aos centuriões que comandavam as tropas: Arrastai-a para fora, por entre as vossas fileiras. Se alguém quiser segui-la, passai-o ao fio de vossa espada, pois o sacerdote tinha impedido que a matassem dentro do templo do Senhor. Agarraram-na e, ao chegarem ao palácio real pelo portão dos cavalos, foi ela morta nesse lugar. Jojada fez aliança entre si mesmo, o rei e o povo, uma aliança segundo a qual o povo devia pertencer ao Senhor. Então toda a população penetrou no templo de Baal e o pilharam. Deixaram em pedaços seus altares e suas imagens e assassinaram diante dos altares Matã, sacerdote de Baal. Em seguida, Jojada postou sentinelas no templo do Senhor, sob a direção de sacerdotes levitas que Davi tinha dividido em categorias no templo para o oferecimento do holocausto ao Senhor, assim como está escrito nas leis de Moisés, entre cantos e alegrias, conforme as disposições de Davi. Colocou também porteiros às portas do templo, para que ninguém atingido de alguma mancha nele pudesse entrar. Tomou consigo os centuriões, as pessoas importantes, aqueles que exerciam alguma função entre o povo, assim como toda a população da terra, fizeram todos um corteio ao rei. Acho que é cortejo, mas está apagado. Quando ele saiu do templo do Senhor, entraram no palácio real pela porta superior, estabeleceram o rei no trono, toda a população da terra regozijou-se. Contudo, a calma reinava na cidade, enquanto Atalia era morta com um golpe de espada. Reinado de Joás 24. Joás tinha 7 anos quando começou a reinar. Seu reinado em Jerusalém durou 40 anos. Sua mãe chamava-se Zébia, era ela de Berzabeia. Joás fez o bem aos olhos do Senhor durante toda a vida do sacerdote Jojada, o qual lhe deu por esposas 2 mulheres, das quais teve filhos e filhas. Depois disso, Joás tomou o peito restaurar o templo do Senhor. Convocou os sacerdotes e levitas e lhes disse: Ide e percorrei as cidades de Judá, e delas recolhereis anualmente dinheiro aos israelitas para recuperar o templo de vosso Deus. Executai isto com presteza. Mas os levitas não se apressaram. Então o rei mandou vir o sumo sacerdote Jojada e disse-lhe: Por que não cuidastes que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém contribuição imposta por Moisés, servo do Senhor, à comunidade de Israel para a tenda do testemunho? A ímpia Atalha e seus filhos destruíram a casa de Deus, fizeram servir ao culto de Baal todos os objetos sagrados do templo do Senhor. Então o rei ordenou que se fizesse um cofre e o colocasse na parte externa da porta do templo. Em seguida publicou-se em Judá e em Jerusalém que levassem ao Senhor a contribuição imposta a Israel no deserto por Moisés, servo do Senhor. Todos os chefes e todos os povos, cheios de alegria, vieram colocar dinheiro no cofre até que esse estivesse cheio. Cada vez que, por meio dos levitas, era o cofre levado para a inspeção do rei,
o que acontecia quando o dinheiro se acumulava, o escriba real e o comissário de sumo sacerdote esvaziaram e depois os levitas iam colocá-lo no lugar. Assim faziam eles cada vez e recolheram em abundância dinheiro que o rei e Jojada entregavam ao empreiteiro das obras do templo. Este contratava os carpinteiros e os canteiros, os trabalhadores que modelavam o ferro e bronze para restaurar e reparar o templo do Senhor. Os empreiteiros fizeram com que os reparos fossem acabados pelos seus cuidados e restabeleceram o templo em seu primeiro estado e o consolidaram. Terminando o trabalho, devolveram na presença do rei e de Jojada o restante do dinheiro com o qual fabricaram utensílios para os servos do templo e para holocaustos, assim como as taças e objetos. Enquanto viveu Jojada, foram regularmente oferecidos holocaustos no templo do Senhor. Jojada, velho e cheio de dias, morreu. Tinha 130 anos, sepultado na cidade de Davi com os reis, pois ele tinha feito o bem em Israel para o Senhor e seu templo.